Gente, olha só, já vou passar a palavra aqui para o nosso Carlito Neto. Carlito, querendo saber de você justamente se você concorda com essa fala do ministro Barroso de que o Bolsonaro teria ajudado milícias digitais, cara. Então, na verdade, a própria delegada do caso, né, que acabou falando ali sobre a situação do vazamento das informações pelo próprio deputado, o Felipe Barros, a Denise Dias Ribeiro, ela disse que aconteceu sim crime doloso, né, por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro, que de forma intencional divulgou as informações que deveriam ser sigilosas. A própria AGU, inclusive, tentou recorrer, alegando que, na verdade, os dados eram públicos, só que como a própria delegada rebateu no parecer que ela encaminhou, as informações estavam sob sigilo. E o que o presidente Bolsonaro fez ao compartilhar essas informações foi tentar, em mais de uma vez, jogar parte da opinião pública contra o sistema eleitoral brasileiro. O que é interessante se falar sobre esse ponto, Paulo, é que o sistema eleitoral ele só é seguro ou inseguro quando o indivíduo está sob risco de derrota. No Brasil, a eleição ela é eletrônica, a gente não tem nenhum indício de fraude. Essa situação que o Bolsonaro citou do inquérito ali foi um indivíduo que apareceu em uma determinada cidade do interior, se eu não me engano, do interior de São Paulo, ou foi de Minas Gerais, e disse que ele tinha como garantir a eleição de um prefeito ou de um determinado indivíduo que o grupo político quisesse fazer. Só que ele falou de boca, ele não provou se ele conseguiria fazer isso. Traduzindo de uma forma bem direta, ele era um golpista, um estelionatário que chegou lá dizendo que teria como fraudar as eleições e não conseguiu fazer isso. E quando a gente vê sobre essa questão dos critérios, de qual critério leva à seriedade do sistema de eleição, vai do derrotado. Os brasileiros que apoiam o presidente Bolsonaro e que defendem o voto impresso, esquecem que nos Estados Unidos o voto é impresso, na maioria dos estados, e o Trump perdeu a eleição e disse que a eleição era fraudada. No Peru aconteceu a mesma coisa com a Keiko Fujimori. Lá também a ideia é que as urnas, os votos eram fraudados, né? O voto lá também é impresso. E quem tem um pouco mais de idade como eu, lembra que quando se tinha muitas denúncias de fraude, eram quando se tinha urnas impressas. E essa alegação, essa balela que eles querem a auditoria do voto impresso, que não é auditável, isso é uma mentira. O voto não só é auditável, como em 2015, em junho, o TSE emitiu um parecer naquela época, trazendo os dados relacionados àquela solicitação feita pelo PSDB, pelo Aécio, da recontagem dos votos. E ficou comprovado ali, inclusive com a empresa de auditoria, esse vídeo está até disponível nas redes, sim, que não teve fraude, não teve nenhum tipo de adulteração. Ou seja, isso é basicamente tirar o foco da situação que a gente está vivendo. Isso ajuda, sim, as milícias digitais, isso é um fato categórico, por isso que a CPMI das fake news tem um papel tão importante em revelar isso, e o presidente quer tentar desestabilizar de novo o ambiente político, porque ele já entendeu que se sujando de farinha no meio da rua, e mesmo sendo tão popular, como diz a Zoe, indo para o meio do povo, ele, para sair a público, ele tem que usar colete a provas de bala. É isso que eu não consigo entender. Claro. Como é que o político é tão amado, precisa sair à rua? Estamos lidando com criminosos. Estamos lidando com criminosos. Ele quase morreu em 2018. É óbvio que tem que usar colete de bala. Também tomou tiro, e com segurança. Facada por um membro do PSOL, da turminha do Carlito. É um bando de criminosos. Todos são criminosos, tá? Não é partido político. São criminosos. Então, corretíssimo o Bolsonaro usar colete à prova de bala. Inclusive, ele Felipe, tomou uma facada, vamos lembrar aqui, de um ex-membro do PSOL, que é da turminha do Carlitos também. Mas vamos falar aqui voltar na questão das milícias. De tiro que o Carluxo. Só pra gente falar aqui, a coincidência. Vamos voltar em relação a justamente essa fala do Barroso sobre as milícias digitais. Bom, na verdade, o brasileiro tem todo o direito de querer saber se as urnas são ou não seguras. Assim, a gente sabe que todo tipo de produto eletrônico, digital, tem risco, né? Os hackers hoje derrubam sites de empresas de tecnologia. As maiores empresas de tecnologia já foram invadidas por hackers roubando dados. Enfim, isso a gente sabe que acontece. Né? Peraí que eu estou falando agora, Carlito. Vamos respeitar aí, por favor. Então, o brasileiro tem esse direito. E o presidente da República, né, ele faz muito tempo que ele fala isso, sobre o voto eletrônico com possibilidade de ter um recibo impresso, como é no banco, como é em qualquer lugar que você pede um recibo para você saber se deu certo ali a operação que você fez. Então, é sobre isso. O sigilo do voto, então, Calito, né? Peraí, peraí, turma, senão fica difícil entender. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Vai lá, Felipe. Quando o outro fala, por favor. É impressionante a falta de educação do Carlito. Vamos lá. Mas, enfim, então voltando aqui, a gente tem direito de querer saber, né? E o presidente está falando, se houve vazamento,
se houve vazamento de dados, é porque realmente não é tão segura assim a urna. A gente precisa saber, a gente não sabe. Então, o que eu acho estranho é um ministro do próprio STF colocar uma opinião dele, porque por enquanto é opinião, né? Ele deu uma opinião falando que o presidente contribui com milícias digitais. Isso é uma opinião. Se existem fatos, então o próprio ministro do STF teria que provar que o presidente está colaborando com isso. Eu acho meio pesado isso, e bem o STF que fala que o presidente fica fazendo politicagem contra o STF. Então, eu acho que é uma questão simples. Obviamente, o brasileiro tem que saber o que está acontecendo, e o presidente ele tem esse lado de questionar as coisas, que é para isso que foi eleito, né? Fala, Carlito. Então, na verdade, os dados que supostamente vazaram, que o Felipe está dizendo que não são tão seguros e por isso não, a gente vazaram, não sabe eles se foram é. solicitados A gente não sabe se são. pelo deputado Felipe Barros, que estava encaminhando uma proposta. Relator da PEC do voto impresso. De ter acesso a essas denúncias, ele teve o direito de ter acesso a essa informação. Ele não podia compartilhar essa informação com o presidente da República. Outra pergunta, Felipe, e é o pessoal que está acompanhando a gente. O sistema de urna eletrônica, que não tem nenhum tipo de fraude comprovada até hoje, ao contrário, aparecem charlatões dizendo que conseguem alterar o sistema de urnas. Você é ingênuo, a cada 6 meses, antes do processo eleitoral, o software da urna eletrônica está pronto. E o TSE, ele abre para que a sociedade civil organizada, a OAB, partidos políticos compareçam para acompanhar a testagem das urnas. Em 2020, quando você foi candidato, quando o TSE fez essa abertura, você foi acompanhar lá a auditoria para você ter autoridade de dizer que existe algum tipo de fraude ou algo do tipo? E outro ponto, você sabia que o código da urna eletrônica ele é aberto, Felipe? Claro que você, sabia. Inclusive, pode acessar agora. Claro que eu sabia, mas esse não é o ponto. O ponto é que a gente sabe que tudo que é eletrônico hoje tem risco de ser invadido. E não pode esconder da sociedade isso. Tem que ser transparente, né? E não pode... Não tem sentido esse inquérito ser escondido da sociedade. A sociedade é a maior interessada em saber o que está acontecendo. Nós temos que saber. Exatamente. É isso. Não podemos ser... E a segurança de manter o sigilo, e você, aluna de direito, sabe disso, é para não atrapalhar as investigações. Não. Assim. Você, Carlito, você é uma pessoa você defende a censura. Você já defendeu a censura nesse programa. Você teve lá em 2020, eu estava nesse programa na segunda-feira da semana passada. Para cobrar. Você defendeu a censura, você defende a censura. Quantas barreiras as urnas eletrônicas têm, Sabará? Você não sabe de nada, você está aqui fazendo cosplay do Carlos Bolsonaro. Não foi nem o TSE que descobriu, né? Invasão. Foi o próprio hacker que se entregou. Fazendo fake news eu só estou sendo sincero. Eu acho que a população precisa saber das coisas. Zoe, para fechar. A população precisa saber. Eu queria tocar num ponto que a gente não tocou, mas estava na pauta sobre a... Seu microfone, Zoe, só vou pedir para você. É verdade, eu esqueci do microfone. Não, eu queria tocar numa pauta que a gente não tocou e estava aqui, do FUTS, pede estabilidade. A gente vai comentar sobre isso, Paulo? Ou posso comentar? Pode, por favor. Posso comentar? O FUTS pediu a estabilidade. Aí eu queria perguntar, né, para o ministro FUTS, que estabilidade seria essa? Só um lado poder falar, só um lado não ser censurado e outro ser, a não cumprir a Constituição por parte dos ministros, o candidato se questionar as urnas eletrônicas, a forma como a eleição ocorre, ser ameaçado de não poder ser candidato, ir para a prisão. Essa é a estabilidade que o ministro Fux tanto quer? Pois, se ele quer essa estabilidade, o povo brasileiro quer a estabilidade do cumprimento das leis e da Constituição.